Boa noite, irmãos. Já já a gente começa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Kátia, Marinete. Deus abençoe vocês. Alguém só me disse se o volume tá bom, tá? Boa noite. Paz, Kátia. Boa noite. Paz, Kátia. Estaremos orando, Giovanni, com certeza. Na hora da oração só me lembra para a gente estar orando, tá? Mas vamos orar sim. Abraço para ele por nós, cara. Um abraço no Ivan. Bem-vindo, Thiago. É o Thiago ou a Ananda que está aí? Ah, os dois? Tá bom. Boa noite, irmãos, a paz. Estamos aqui se ajeitando, tentando se ajeitar. Boa noite, Manúzia, Tiago, graça e paz. Elton, boa noite, Jenny. Boa noite, Kátia. Paz, minha irmã. Boa noite. Senta aqui. Marinete, boa noite. Oi, Jenny. Tá lindo o teu cacto, viu? Boa noite, Romildo. Graça e paz. Yuri. Boa noite, Nana. Giovanni, boa noite. Boa noite, Nádia.
Deus abençoe a todos. Boa noite, Diego. Boa noite. Dá um abraço nela, viu, Yuri? Boa noite, Nádia. Deus abençoe. Tá muito quente aqui, viu? Hoje tá bastante quente. Quem é Silvia? Boa noite, a paz. Deus abençoe, irmão Genilson. Tá melhor? Ele tá melhor? Quem é Tati? Raquel Silva. Amém. Eu vi as fotos da quarentena de vocês, viu? Boa quarentena. Boa noite, Joaninha. Ô, Jane, depois que isso passar, vamos tomar aquele açaí? Jacira. Boa noite, minha irmã. Graça e paz. Linda é você, minha flor. Deus abençoe. Pois é, Diego. Chamando a Janinha. Quando isso passar, vamos tomar um açaí? Já se mete, né? Ó, mas não é promessa de político não, viu? É verdade isso. Em nome de Jesus. Tá todo mundo bem aí? Na sua casa, Janinha? Todo mundo sarado já? Boa noite, Gabi. Graça e paz, minha irmã. Saudade, viu? A paz. É, o Diego paga. Isso! Viu, Diego? Sobrou pra você. Você paga. Diego paga não. Diego paga sim. Boa noite, Sara. A paz. Começar? Vitor, boa noite. Saudade, Vitor. Faz a abertura. Boa noite, meus irmãos. Então vamos dar início ao nosso culto doméstico. A leitura de hoje vai ser Salmo 46. Uma leitura que nos traz refrigério, nos traz esperança e o conforto necessário para os dias difíceis que nós vivemos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos, irmãos. Pai Santo Eterno, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos proporcionou, pela bênção da vida, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui reunidos, ó Pai, cada um no seu lar, ó Pai, mas em um só espírito, em uma só fé, para louvar o Senhor, te agradecer por todas as tuas bênçãos, por todo o teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu livramento, Senhor. E que o Senhor venha falar conosco mais uma vez através da tua palavra. O Senhor sabe como está o coração de cada um, como está a alma de cada um, Senhor. Que a tua palavra possa levar refrigério, consolo, descanso, Senhor amado. E que nós tenhamos a certeza, ó Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está conosco, mesmo nesses dias atribulados, ó Pai. E que não temeremos, ó Pai querido, porque o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente e nossa fortaleza, Senhor. Abençoa os teus filhos, ó Pai. Abençoa aqueles que não puderam, ó Pai, entrar na live por algum motivo. Que o Senhor cubra com a tua graça, com a tua proteção, com a tua misericórdia, Senhor. Que nossos louvores, ó Pai, possam tocar, Senhor, o coração dos irmãos, ó Pai querido, que os irmãos louvem conosco nos seus lares, para que nos enchemos de alegria, Senhor, de consolo e conforto que há no Senhor apenas, Pai. Que precisamos é da tua alegria, da tua paz nos nossos corações. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual? Nenhuma condenação há. Vou cantar uma música que diz: nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Cante você aí também no seu lar, se você conhece. Quem não conhece, preste atenção na letra, que é tremenda. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pois podemos crer nas tuas promessas. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, pois nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluias. Obrigada, Senhor. Que essa palavra fique no seu coração, fique firme, confiando nas promessas do Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, e isso está se cumprindo, todos os sinais que nós estamos vendo. Dia lindo, o mesmo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá, mas outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá, mas outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo
te dá paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Graça e a paz, irmãos. Vamos orar? Buscar a presença de Deus. E quem tiver algum pedido de oração, já pode colocar aí. Quero lembrar a Giovane pediu oração pela sobrinha dela, pela Kelly. Alguém mais tem algum pedido de oração? A Laura, a neta da Andréa, que tem internado. Camisa maravilhosa. Mais algum pedido de oração, irmãos? Escrevam aí para a gente orar. Amém. Pelo pai do Claudeval, o retorno ao trabalho, pelos governantes, toda a nação brasileira. Manúzia pedindo pelo Lucas, pela saúde da mãe do Yuri, pela família da Ângela. Levi está pedindo pela família, pela mãe, pela sogra. Marinete pedindo pelo filho. Os familiares que estão distantes. O meu está pedindo pela Cida, advogada, pela saúde da família da Nana, família do Elton. O meu está pedindo pelas costas dele, deve estar doendo, pela cura do mundo. Nádia pedindo pela família dela. Deu uma caída aí, mas voltou. Diane pedindo pela família. Amém, irmãos. Jacira pedindo pelo genro. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por todas as coisas. Queremos te pedir que teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos abençoar nesse momento, Santo e Eterno Deus. Que a tua glória maravilhosa, Senhor, possa nos atingir. Senhor Santo, o Senhor conhece cada vida que está nessa live, ó Pai.
O Senhor conhece a cada um que tirou esse momento para podermos estarmos, mesmo que virtualmente, juntos. E eu quero te pedir que o Senhor possa visitar a cada lar, Senhor, representado nessa live, ó Pai. Que o Senhor possa visitar a cada vida, Senhor Santo e Eterno. Que o Senhor, nesse momento, ó Pai, visite cada membro, cada congregado da CIB, ó Senhor. Senhor, visitando e dando aquilo que cada um tem de necessidade, ó Pai. Que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um dos seus filhos, ó Pai. Sejam elas espirituais, sejam elas, Senhor, materiais, seja qual for, Senhor, o motivo, que o Senhor possa estar suprindo, ó Pai. Vários pedidos foram feitos aqui, Senhor, muitos de saúde, para a solução de problemas, ó Pai. Que o Senhor, segundo a Tua santa vontade, ó Pai, possa pôr a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um, suprindo as necessidades, Senhor Santo e Eterno. Pai de amor, abra as portas que precisam ser abertas sobre a vida dos Teus filhos e fecha aquelas que precisam ser fechadas, mas que a Tua glória seja manifesta sobre cada um, ó Pai de amor e misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero nesse momento colocar o nosso país nas Tuas mãos, ó Pai, toda essa situação difícil, ó Pai de amor e misericórdia. Quero colocar diante de Ti, ó Pai Santo, o nosso planeta, Pai, cada nação, Senhor, deste mundo, ó Pai Santo e Eterno. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa tomar cada vida em Tuas mãos, ó Pai. Que toda essa situação que nós cremos que está debaixo da Tua soberania possa servir, ó Pai, para que aqueles que não Te conheçam venham a Te conhecer de alguma forma. E aqueles que Te conhecem, Senhor, possam saber que o Senhor virá mais uma vez aqui, ó Pai. E quando o Senhor vier, ó Pai, o Senhor virá para nos buscar e nos levar para vivermos eternamente com o Senhor. Te louvo, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, se você tiver uma Bíblia aí, eu espero que você tenha, eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Tito. Livro de Tito. Capítulo 2, versos 11 a 14. A epístola do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versos 11 a 14. E o nosso tema hoje vai ser preparando-se para a volta de Cristo. Se você acredita que Jesus virá logo, dá um amém aí pra gente. Ó, o Magno aí, Magno. Seja bem-vindo, meu filho. Ó, o Yuri está avisando que ele já abriu a Bíblia. Maranata. Maranata. Diz assim o texto, irmãos, a versão que eu estou lendo, como de costume, é a NVI. Ela nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa vida presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. Espírito Santo amado, que o Senhor possa nesse momento Amém. trabalhar a nossa vida, a nossa mente. Dai-nos um descanso agora, Pai, acalma a nossa alma, o nosso ser, para que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra doce e maravilhosa caia em nosso coração como uma semente caindo em boa terra. E ali ela possa crescer, florescer e dar frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, falar sobre a volta de Jesus não é porque a gente está passando pelo coronavírus, não. Os irmãos bem sabem que constantemente eu estou falando sobre a volta de Cristo. E nós precisamos entender algo, irmãos. O retorno de Jesus, ele tem sido usado muitas vezes como um meio de passar medo às pessoas. Muitas situações, muitas pregações nelas são usadas, é usada a volta de Cristo, mas no sentido de amedrontar. Entenda o seguinte: a volta de Cristo, ela não pode nos amedrontar em momento nenhum. A volta de Cristo, ela precisa, sempre que lembrada, nos trazer esperança para que nós possamos passar pelas adversidades dessa vida. Entenda o seguinte, meu irmão, quando a gente vê qualquer tragédia no mundo, e esse vírus é uma tragédia, muitas vezes as pessoas pegam essas tragédias e começam, porque Jesus está voltando, porque é sinal da volta de Cristo. Entenda algo, meu irmão, tudo o que acontece, desde o momento em que Jesus foi assunto aos céus, marca o seu retorno. Toda e qualquer tragédia, toda e qualquer terremoto, tsunami, seja praga, seja o que acontecer nesse mundo, desde o dia em que Jesus subiu aos céus, marca o retorno dele. É o que ele mesmo diz em Mateus 24 e 25, que aconteceram muitos sinais. E esses sinais nós não deveríamos nos preocupar com eles, porque eles são apenas princípio das dores. Então, todo sinal que nós vemos, seja ele qual for, o terremoto que houve na Rússia, o tsunami que houve, a praga do vírus, ele demonstra a volta de Cristo. Para o mundo tem um significado, é Deus dizendo para o mundo: eu estou vendo vossos pecados, e um dia eu virei com justiça. Mas para nós, seus filhos, ele vem nos dizendo o seguinte: tenho a esperança, eu breve voltarei. Então, por isso, eu pensando um pouco na preparação que nós estamos tendo para a chegada desse vírus, apesar que ele já chegou, falar um pouco sobre a volta de Cristo e como nós precisamos nos preparar para ela. Entenda o seguinte, meu irmão, depois de comparar a sua vinda com o dilúvio, lá em Mateus 24, Jesus disse o seguinte: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro, 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso está em Mateus 24, 40 e 41. E no verso 42 ele vai dizer o seguinte: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Os sinais, ele simplesmente nos lembra a volta de Cristo. E nós precisamos sempre lembrar disso. Voltando ao texto que nós lemos, irmãos, eu quero tirar deste texto algumas aplicações práticas para que nós venhamos a esperar em Cristo com confiança. Precisamos saber como esperar o Senhor. Voltando ao texto que nós lemos, Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, Paulo escrevendo a Tito vai dizer o seguinte no verso 11: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela já se
já veio sobre nós. A graça de Deus já se manifestou ao mundo. E eu quero crer que todos nós, que um dia nascemos de novo, já conhecemos a graça de Deus. Mas ele vai continuar dizendo o seguinte, a partir do verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Entenda algo, meu irmão. Se você nasceu de novo, se realmente a salvação de Cristo já chegou até o teu coração, você precisa entender que essa vida ela é passageira e que a promessa que nós temos do Senhor é uma vida eterna. Então entenda algo, meu irmão. A nossa passagem por esse mundo, ela tem uma única função, que é pregar o Evangelho de Cristo àqueles que não conhecem. E em nós, ela precisa, durante a nossa vida, nos ensinar que Jesus um dia voltará. Por isso, nós precisamos nos preparar para essa volta de Cristo. E tudo isso que eu vou falar daqui por diante, não é o que vai trazer salvação à sua vida ou garantir a sua salvação. Mas são sinais de que realmente você é nascido de novo. E que o Espírito Santo de Deus está te preparando, te guardando, te selou para que você fosse viver eternamente nos céus com Cristo. Então no verso 12 ele vai nos dizer o seguinte, essa graça que ele falou no verso 11, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões desse mundo. Se eu sou salvo, se você é salvo, nós precisamos aguardar ou nos preparar para a volta de Cristo, de forma a renunciar completamente o pecado e a carne. Aí você pode dizer, lá vem o pastor falando de santidade de novo. É verdade, meu irmão. Eu não tenho como falar de outra coisa. Porque se somos lavados, remidos no sangue de Cristo, essa salvação que nos alcançou nos constrange a vivermos uma vida santa na presença de Deus. E é isso que Paulo está falando a Tiago. Na verdade, o capítulo 2, Paulo está dizendo o que Tiago deve pregar e o que Tiago deve ensinar à igreja. Entenda o seguinte, Paulo mandou ou deixou Tito em Creta, para que Tito preparasse presbíteros ou líderes para a igreja, e preparou e disse para Tito aquilo que ele deveria pregar e ensinar. E o capítulo 2 são instruções. Então a primeira instrução é que ele nos ensina a renunciar à impiedade, que ele nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Nós não somos salvos, irmãos, porque nos santificamos. Nós nos santificamos porque somos salvos. E essa é a grande diferença. Não há como eu me preparar para a volta de Cristo e dizer que eu sou salvo se a minha vida não é uma vida de renúncia completa do pecado e da carne. Enquanto nós vivermos, irmãos, tendo prazer nas impiedades desse mundo, tendo prazer nas paixões da nossa carne, achando que isso é aquilo que nos sustenta, ou aquilo que nós vivemos nesse mundo, nós ainda não estamos preparados, ou não estamos nos preparando para a volta de Cristo. Meu irmão, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo toque no seu coração e te leve a entender que se você foi alcançado pelo Espírito Santo, se você foi alcançado por essa graça salvadora que Paulo diz a Tito, você precisa viver uma vida renunciando completamente ao pecado e às paixões da carne. O Senhor, quando voltar, Ele vai levar pecadores remidos para morar no céu. Mas os nossos pecados precisam ficar. Nós precisamos nos santificar a cada dia, buscar a presença de Deus,
O Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, ele precisa nos constranger dia a dia a vivermos uma vida santa. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos e um dia iremos morar nos céus. A vida santa não é uma vida para que eu alcance a salvação. A vida santa é uma vida onde eu digo, eu sou santo, eu me santifico, eu me separo para Deus, porque o Senhor, pela sua imensa graça e misericórdia, me alcançou, me justificou através do seu sacrifício na cruz, me lavou através do seu sangue derramado na cruz e me deu a vida eterna. A vida de santidade é uma vida de um cristão que entendeu que fomos comprados por alto preço. E por termos sido comprados por alto preço, nós iremos morar no céu. E por isso vivemos uma vida de santidade, devemos viver uma vida de santidade. Por isso, Paulo vai ensinar a Tito que ele pregue isso, que essa graça maravilhosa, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E ele vai continuar dizendo o seguinte: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver, parte B do verso 12, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A segunda coisa que eu preciso viver para viver uma vida me preparando para a volta de Cristo é viver uma vida sensata, justa e piedosa. Sensata, meu irmão, o dicionário vai nos dizer que sensato é quem tem juízo, é quem é equilibrado, é quem age ou pensa com cautela, com prudência, é alguém previdente, precavido. Isso é uma pessoa sensata. Nós precisamos ser sensatos, ou seja, nós precisamos ter juízo, equilíbrio, pensar com cautela. E nisso nós precisamos entender algo, irmãos. Nós vivemos no mundo, mas como Jesus diz na sua oração sacerdotal, nós não somos do mundo como ele também não era. Mas nós vivemos no mundo. Esse pensamento sensato vai nos levar a entender que enquanto vivermos nesse mundo, nós precisamos viver da melhor forma possível, da forma mais cristã e mais santa possível, mas entendendo que esse mundo não é o nosso lar e nunca foi o nosso lar. Eu e você somos cidadãos dos céus, e para lá a minha alma e a sua alma precisa almejar ir todos os dias. Não estou dizendo que você precisa ter pensamentos de morte. Eu estou dizendo que você precisa. Quando estamos namorando, nós temos o hábito de, pelo menos hoje, não sei se tanto, mas antigamente, como a gente tinha momentos para poder ver a namorada, a gente ficava esperando o dia de chegar, o dia do namoro. Eu só podia namorar na quarta e no domingo, tá? Eram os únicos dias que eu podia namorar. E eu ficava esperando esse dia, eu ficava aguardando. O nosso aguardo pela volta de Cristo precisa ser muito maior, muito maior. E eu preciso viver nesse mundo de forma tão sensata que eu entenda que enquanto eu estiver aqui, eu estou cumprindo uma missão de Deus, que é pregar o Evangelho, mas eu preciso viver nesse mundo como se eu já fosse salvo. Quem estuda teologia bíblica, existe um termo que usa com muita constância. É um termo técnico que diz assim: já, porém, ainda não. O que isso quer dizer? Que nós já devemos viver como se estivéssemos nos céus, mas entender que, porém, ainda não estamos. Viver uma vida sensata. Então, o apóstolo vai dizer que nós precisamos viver de maneira sensata. Enquanto você estiver nesse mundo, meu irmão,
viva de maneira sensata, aguardando a volta de Cristo. E essa sensatez precisa marcar em você algo. Você não é cidadão deste mundo. Eu não sou cidadão deste mundo, mas vivemos nele, mas aguardamos o retorno do nosso Senhor que virá nos buscar. Amém. E ele vai continuar que nós precisamos viver de forma sensata e justa. Nós precisamos entender que essa vida nesse mundo precisa ser uma vida justa, uma vida na presença de Deus. A ideia de vida justa, irmãos, não é fazer a nossa justiça. Muitas vezes a palavra justa ou justiça é usada na Bíblia no sentido de fazer a vontade de Deus. É o que Jesus disse a João no momento do batismo dele, quando João lhe pergunta, lhe pede para que Jesus o batize. Jesus diz para ele o seguinte: não, é necessário que eu seja batizado. Você vai me batizar, para que seja feita toda a justiça de Deus. E a justiça de Deus ali é a vontade de Deus, os planos de Deus. Entenda, meu irmão, que eu e você precisamos viver de forma sensata e justa, no sentido de buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Não há como eu viver nesse mundo esperando, me preparando para a volta de Cristo, sem viver uma vida justa. Justa também, ela tem o sentido de entendermos que nós já fomos justificados no sangue de Cristo. Não são os nossos atos, os nossos afazeres, não é aquilo que nós fazemos, e nem tampouco a nossa santidade que vai nos levar aos céus, mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele sim nos leva a viver uma vida eterna. Então, meu irmão, a segunda coisa, tenha uma vida justa na presença de Deus. Justa no sentido de fazer a vontade de Deus, mas justa no sentido de entender que é o sangue de Cristo que nos justifica. O apóstolo então nos diz que nós devemos viver uma vida sensata, justa e piedosa. E agora esse piedosa, meu irmão, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. É muito comum em nós, quando passamos por tragédias ou momentos como estes, termos piedade. E a piedade, ela é boa nesses momentos, e ela precisa existir, mas a piedade, ela precisa ser algo que viva em nós constantemente. A palavra piedade, ela tem o mesmo sentido que a palavra compaixão. E compaixão ou piedade é sentir a dor do outro. Paulo está dizendo a Tito para que ele ensine a igreja a viver uma vida sensata, justa e piedosa. E não é só nos momentos de coronavírus, ou no momento da enchente, ou no momento da seca. Nós precisamos viver uma vida piedosa constantemente. Ou seja, constantemente eu preciso sentir a dor do outro. Entenda algo, meu irmão, que eu vou te dizer. É muito fácil sentir a dor do outro no sentido de dar um prato de comida, um pão, um café com leite. Mas eu preciso sentir a dor do outro também quando eu entendo que a salvação ainda não chegou na vida dele. E eu entendo que se essa salvação não chegar, ele está destinado ao inferno. E eu preciso ter piedade dele o suficiente para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Amém. Piedade não é só fazer boas obras. Piedade não é só fazer ação social. Piedade é saber que eu sou instrumento de Deus para levar ao outro a salvação de Cristo Jesus. Então, o segundo ponto que nós precisamos estar vivendo nele, para podermos esperar ou aguardar ou nos preparar para a volta de Cristo, é viver uma vida sensata, justa e piedosa. Mas o apóstolo vai continuar dizendo o seguinte no verso